Bom, se tu chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Bento William, sou astrólogo sistêmico e trabalho há mais de 10 anos com astrologia. E hoje eu quero abrir o ano aqui no meu canal, falando algo que para mim e para muitos marca o verdadeiro início aí de 2026. Domingo agora, dia 18 de janeiro, a gente tem a primeira lua nova do ano no signo de Capricórnio. Eu quero dizer algo aqui logo de cara. Essa lua não vem para iludir ninguém, ela vem para alinhar. Capricórnio, esse signo de terra, não começa no entusiasmo. Capricórnio ele começa quando a gente diz internamente, né? Agora eu vou fazer do jeito que dá para sustentar. Capricórnio é regido pelo nosso mestre, professor Saturno, aquele que cobra, porém também ele estrutura. Aquilo que está bem, na verdade, tem que estar bem fundamentado. Mas antes de seguir aqui, se tu gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve aqui no canal, ativa ali o sininho, porque a minha intenção agora em 2026 é caminhar contigo aí ao longo do ano, não aparecer mais em momentos pontuais. Vamos lá, o ano começa quando, na verdade, começa dentro da gente mesmo. Muita gente sente que o ano ainda não engrenou. Essa semana eu passei por Porto Alegre, estou aqui em Santa Cruz do Sul, agora estou indo para Santa Maria, com meus atendimentos presenciais. E sabe o que mais me chamou a atenção? As pessoas estão tendo essa sensação que o ano ainda não começou, não engrenou. Na verdade, é por aí mesmo, né? Até porque o ano só não vira no calendário, ele vira quando a gente por dentro se alinha. Então, essa lua nova em Capricórnio, ela traz uma pergunta, na verdade, muito simples, mas muito profunda. O que tu quer construir? O que tu está disposto também a sustentar daqui para frente? E aqui eu preciso tocar num ponto que, quando eu falo, né, nos atendimentos ou em grupos, muita gente já faz uma cara meio torcida. Quando eu digo que o filho não ajuda os pais. E eu entendo essa reação, porque a gente aprendeu isso de um modo, de um outro lugar. Mas olhando de uma forma mais sistêmica, isso muda completamente de perspectiva. Nós todos somos filhos. Somos filhos porque nascemos de um ato de um homem e de uma mulher que nos deram algo que a gente não tem como pagar, que é a vida. A vida é impagável. Não existe uma troca justa para isso. Então, quando eu digo que o filho não ajuda os pais, não é dizendo que a gente não possa apoiar, estar presente, ajudar. É dizendo que não existe dívida com os nossos pais. Quando a gente fala eu ajudo os pais, sem perceber, a gente está invertendo o lugar. A gente começa a ficar grande e coloca eles pequenos. E isso, sistemicamente, enfraquece os nossos pais e pesa muito para os filhos. O movimento saudável não é ajudar, é retribuir. Retribuir um pouquinho dessa maravilha chamada vida que eles nos deram. E essa retribuição, ela precisa vir do lugar de filho, não do lugar de alguém que veio para salvar, não do lugar de ser pai ou mãe dos nossos próprios pais. Porque quando o filho vira pai ou mãe dos pais, a vida começa a travar. Os relacionamentos pesam. O corpo, na verdade, ele sente. E esse caminho ele fica muito mais difícil. E aqui entra algo muito importante. Honrar pai e mãe não é concordar com o que eles fizeram ou com o que eles fazem. Não é passar um pano pelas dores, sejam abusos ou a ausência deles. Honrar é algo interno, é reconhecer dentro do próprio coração. Apesar de tudo do que veio depois, os pais nos deram a vida. E isso já por si é muito grande. E quando a gente não honra quem nos deu a vida cobra de outras formas. Às vezes, na repetição das histórias, às vezes nos relacionamentos, às vezes justamente naquilo que, em algum momento, a gente julgou deles. E aqui existe uma frase sistêmica para a gente deixar ecoando. A vida realmente flui quando eu tomo o que veio antes do jeito que foi. E Capricórnio, com essa lua nova, vem exatamente para isso. Colocar cada um no seu lugar, tirar o peso que não é nosso e devolver à vida o respeito, né, aquilo que ela pede. Então, com tantos planetas que nós estamos em Capricórnio, com vários, né, muita gente está sentindo peso, cobrança, responsabilidade excessiva. Tá todo mundo sentindo de algum jeito isso.
Mas deixa eu te dizer algo aí com muito carinho e verdade. Nem todo peso que tu sente, ele é teu. Às vezes, esse peso, ele é uma lealdade. Lealdade ao pai, à mãe, à família, alguém do sistema familiar. Lealdade a histórias, às vezes, de escassez, de sofrimento ou até mesmo de sacrifício. Capricórnio, ele rege esse pai simbólico, a autoridade, as regras internas. E essa lua vem para ativar coisas mais ou menos assim. Eu só tenho valor se eu produzir algo com muito esforço. Se eu relaxar, algo ruim pode acontecer. Eu preciso dar conta de tudo. Então aqui entra algo aqui que é importante a gente olhar. Aquilo que não foi resolvido lá no passado vai achar uma forma de uma resolução no presente. E essa lua não pede que tu carregue aquilo que não é teu. Ela pede que tu consiga diferenciar o que é teu e aquilo que não é. E eu quero até agora aqui trazer uma imagem que para mim ela é muito forte. Talvez nem importe tanto se ela está exatamente assim no conto original, né, da mulher esqueleto, ou se ela foi ganhando alguma forma aí no sentido que eu escutei e que isso ecoa dentro de mim. Imagina que tu está indo pescar, e aí tu tem uma linha numa vara, e aí tu joga lá no açude, e aquilo engancha em algum galho, em algum lugar, aquilo tranca. Tu tem duas possibilidades. Ou tu corta a linha, ou tu chega, para, se aproxima e desemaranhar, tira aquele nó. Eu sei que cortar é mais rápido, mas desemaranhar é muito mais sábio. Porque na vida, muitas vezes a gente aprende a cortar. Corta o relacionamento, corta um trabalho, corta uma parceria, corta aquela versão antiga da gente mesmo. E eu falo isso com muita honestidade. Eu já cortei muitas cordas aí na minha vida. Cordas de negócios, cordas de empresas, cordas de parcerias, de relações, de fases inteiras, muitas vezes. Num primeiro momento, isso parece bem libertador. Só que chega uma hora em que a gente se dá conta de algo bem importante. Se tu só corta, uma hora tu não tem mais corda para cortar. A linha vai ficando curta, tu não vai mais poder pescar. A vida começa a perder aquele fluxo natural. Porque cada vez que a gente corta algo sem integrar, a gente não encerra, a gente apenas interrompe aquilo ali. E as interrupções mal resolvidas viram nós invisíveis. Então, quando eu falo sobre travessias, não é sobre cortar e seguir adiante como se nada tivesse acontecido. É sobre desatar. E aqui entra, na verdade, o conto da mulher esqueleto, né, dentro de um olhar sistêmico. O pescador, ele puxa a rede lá do rio, achando que é um peixe. Mas quando ele vê, vem algo que ele não espera, algo que assusta ele, algo que ele não quer ver. Aquele esqueleto, então ele foge. Mas aquilo segue preso a ele. Então chega um momento em que ele cansa de fugir. Está cansado, ele para. Aí ele olha e ele permanece. Quando ele permanece na presença, quando ele não tenta mais cortar a corda, a vida retorna aos próprios ossos. Sistemicamente, isso é muito profundo. É basicamente assim: aquilo que é excluído não vai embora. Aquilo que é negado segue nos acompanhando no outro trabalho, no outro emprego, no outro relacionamento. Na verdade, aquilo que a gente não integra cobra um preço. E essa lua, que vem com Vênus e Plutão ativos em conjunção, toca exatamente nesse ponto. Ela pergunta com muita clareza: o que tu está evitando olhar dentro das tuas relações? Ou o que tu está preferindo cortar, uma vida como um todo, ao invés de compreender aquilo ali? Onde é que tu está rompendo, quando, na verdade, seria muito mais interessante tu integrar aquilo ali? E aqui eu quero ser bem claro: integrar não é voltar. Integrar não é ligar para o ex, para a ex, mandar uma mensagem, reabrir um contato, reviver essa história. Nada a ver. Integrar é um movimento interno. É poder dizer dentro de ti mesmo que isso fez parte da tua história em algum momento. E se a tua alma disse sim naquele momento,
ela precisou viver isso. Então, isso pertence à tua história. Quando a gente aceita, esse nó se desfaz. Então a gente não precisa cortar a corda. E como eu disse, isso vale para relacionamentos afetivos, trabalhos, empresas que vocês passaram, né, para negócios que tiveram, ou outras versões de ti mesmo. Então é aquilo, o que eu integro deixa de me puxar para trás. E aqui também, né, a gente fala sobre uma dívida afetiva, que Vênus com Plutão vem escancarar nos próximos dias. Muita gente corta porque sente ou que ficou devendo, ou porque sente que o outro ficou devendo algo emocional. Mas o amor ele não funciona nessa lógica da dívida. Quando entra a conta, né? Quem deu mais, ou quem deu menos, quem perdeu mais, quem sofreu menos, né? Aí o amor já saiu do centro. E Vênus com Plutão agora vem pedindo verdade emocional, encerramento consciente daquilo que precisa ser encerrado do passado, ou do presente também. Então, são travessias que são feitas muito mais na presença. Porque toda travessia que a gente vive verdadeira tem algo que vai morrer em algum momento. Mas ele só morre de forma saudável se a gente reconhece aquilo. Então, isso talvez seja... Derrubei minha garrafa aqui. Talvez isso seja o que na tua vida, nesse momento, não precisa... Né? O que não precisa mais ser cortado, mas precisa ser desatado. Quando a gente aprende a desatar essa linha da vida, ela volta a fluir. E a gente pode, muitas vezes, seguir pescando, seguir vivendo muito mais leve. É que tem algo que tem muita gente que já está sentindo aí, que essa lua em Capricórnio, né? E vai deixar bem marcado, principalmente a próxima semana. É o tema dos limites, das finalizações e, em muitos casos, do próprio renascimento das relações. E aqui eu quero falar com muito cuidado, porque eu sei que isso toca fundo. Dentro dos movimentos sistêmicos, das constelações, não é raro, gente, a gente vê pessoas aí que amam, se gostam, têm um carinho um pelo outro, mas essa relação está altamente desgastada. E quando a gente vai olhar de forma mais profunda, percebe muitas vezes algo importante. O problema não é o problema. Aquilo que se aparece como problema dentro de uma relação, por exemplo, é só um sintoma. Muitas vezes, depois de um movimento sistêmico, a pessoa se dá conta que aquela reação atual que ela está carregando vem de outras relações do passado, que não tiveram uma boa despedida. E quando essas despedidas são feitas internamente, quando esses capítulos são reconhecidos, essa relação atual respira. Ela pode, inclusive, renascer com muito mais vida. Isso, na verdade, é Plutão em ação. Quando a gente fala de Plutão, a gente está falando do lugar onde as coisas ficam registradas. Mesmo quando a gente acha que já passou, né? E isso, às vezes, começa cedo. Sabe aquelas coisas da infância? Aquelas situações que a gente diz, né? Ah, mas ali eu era só uma criança. Enfim, juras inocentes. Ah, eu vou casar contigo. Tu é o amor da minha vida. Sabe aquelas promessas de criança? Sim, muitas vezes elas ficam marcadas num campo emocional. Não porque elas eram questões maduras, mas é porque elas foram verdadeiramente naquele momento. Depois, mais tarde, isso vem se repetir nas próprias relações adultas. Vamos lá. Pessoas que casam, ficam noivas, ou os próprios namorados, né, que criam planos, né, projetam o futuro, projetam filhos. E o que eu acho muito legal, e tem que ser feito sim, tem que se planejar. Só que isso é uma construção de imagens que ficam internas também. E aí vem o tempo e às vezes essa relação termina. E aqui eu quero falar algo importante, com muito respeito também. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem se separar. Pelo contrário, se aquela relação não é mais saudável, se ela não está mais viva, se ela não tem mais sentido, tá tudo bem encerrar. Aqui o ponto não é esse. O ponto é que existiu um compromisso, existiram promessas, planos, imagens internas que ficaram registradas. E isso muitas vezes não é finalizado internamente. Então, quando alguém, por exemplo, sobe num altar
seja religioso, né, num casamento, um altar simbólico, e diz, né, na dor e na doença, na morte, é para sempre. Isso é um ritual, e os rituais eles têm muita força. Mesmo que depois a vida venha te mostrar que não foi para sempre. Aquilo existiu naquele momento e está tudo bem. E quando não há um encerramento interno, essas promessas elas seguem ativas num plano emocional e simbólico. A pessoa segue a vida, mas uma parte está presa lá atrás também. E aí surge o quê? Relações atuais que não avançam, ou relações que muitas vezes se desgastam sem um motivo mesmo muito claro. Ou então aquelas comparações, né, inconscientes que a gente fica fazendo de outras relações. Na verdade, são cobranças que não pertencem ao presente. Aqui, de novo, o problema ele não é o problema. Mas vamos lá então, o que seria, né, uma boa finalização sistêmica? Uma boa finalização não é apagar o passado, não é passar borracha, não é fingir que não aconteceu. Olha, isso realmente, na minha opinião, isso não funciona. Uma boa finalização é reconhecer aquele capítulo e poder dizer para ti internamente: isso em algum momento foi importante para mim. Eu honro aquilo que eu vivi, mas agora eu fico com o que é meu e deixo com o outro aquilo que é dele. Isso vale para relacionamentos, vale para trabalho, vale para parcerias, vale para empresas que vocês já trabalharam, para nossas próprias versões antigas. Uma frase, eu acho, sistêmica bem fundamental aqui é assim, ó: a gente só consegue seguir leve quando a gente faz boas despedidas. Agora entrando direto no ponto mais forte desse céu que está nos acompanhando, que é essa Vênus conjunto a Plutão, que vai acompanhar essa lua nova. Isso é intenso, profundo, transformador. Vênus fala de amor, fala de dinheiro, fala sobre valores, fala sobre autoestima. E Plutão, o Todo-Poderoso, fala de poder, controle, verdade, morte, renascimento. E quando eles estão juntos, acontece uma vez por ano, eles ativam algo essencial dentro da própria lei do equilíbrio, que é uma das leis sistêmicas. Então, nessa visão, nenhuma relação saudável ela se sustenta sem equilíbrio entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo, entre o masculino e o feminino, entre estar na presença ou na própria ausência. Ou na própria força e no acolhimento. Aqui eu até quero te convidar para um exercício bem simples, mas bem honesto. Se tu puder, pega um momento, fecha teus olhos e pergunta para ti mesmo: onde o meu relacionamento está desequilibrado? Em que área? Em que momento? Eu dou muito e recebo pouco, ou eu dou pouco e recebo muito. Muitas vezes, em alguns exemplos, eu pego de atendimentos, num casal, um está dando 80%, o outro está dando 20%, num âmbito geral. Um sustenta emocionalmente o outro, e o outro só recebe emocional. O outro não dá essa contrapartida. Né? Ou então, os dois tentam ocupar o lugar do masculino, por exemplo. Aí ninguém se acolhe, o feminino que acolhe. Né? Ou então ninguém assume este masculino e a relação fica sem uma direção. Onde não há equilíbrio, alguém vai pagar um preço. E Vênus com Plutão não deixa isso invisível, isso está vindo à tona. Ele está querendo saber aonde tu está te diminuindo para caber dentro dessa relação. Ou onde mesmo tu está tentando controlar tudo para não perder. Ou então até mesmo aonde tu está compensando uma falta antiga com algum excesso atual. Né? Então, porque amor, dentro dessa leitura, não é uma compensação, é uma troca adulta. E aqui é importante a gente dizer algo com muita clareza. Não é sobre romantizar os desafios que tu passou. Não é dizer, tudo foi lindo. Não é sobre isso. Não é sobre apagar a dor que tu passou.
Mas também não é fingir que daqui para frente tá tudo resolvido só porque tu virou a página, não gosta mais daquela pessoa, né? Ou tá num outro trabalho. Não é. Página virada, na verdade, sem ter essa compreensão, ela vai voltar. Tu tem que voltar aquele capítulo do livro para olhar de novo. Então traz uma própria repetição, muitas vezes. E eu quero deixar algo claro aqui também, que esse é um olhar sistêmico. Eu não sou o dono da verdade. Eu não estou aqui dizendo que esse é o único jeito de olhar para isso. Mas esse sim é um olhar de quem trabalha com isso há anos, já viu muitos sistemas se reorganizarem depois de ter essa consciência e de fazer um movimento sistêmico, e que também passa por desafios reais, que nem vocês, nessas áreas. Então, talvez, justamente por isso, eu também consiga falar com bastante verdade e propriedade sobre isso. Plutão, ele não quer perfeição, mas ele quer verdade. Essa é a real. E essa lua nova, com esse Vênus e Plutão fazendo parte, ativos ali, é um convite para isso. Não negar o passado. Também não romantizar a dor. Mas também não carregar o que tu não precisa mais. É permitir que relações antigas ou atuais encontrem ali um novo lugar. Porque quando esse passado é honrado, o presente também vem se organizar. E o futuro vai ganhar espaço também para nascer daquilo que não existe. É a mesma coisa masculino e feminino. Eu estou vendo muita inversão acontecendo. E eu quero tocar nesse tema delicado aqui também, porque ele é necessário. E eu peço que tu escute isso com o teu coração aberto. Tá? Eu tenho visto muitas inversões de papéis dentro dos atendimentos. E deixar muito claro aqui, desde o início, não tem nada a ver masculino e feminino com gênero aqui. Tem a ver com uma função energética dentro da relação. Isso exige, né, tanto nas relações heterossexuais, existe em relações homoafetivas, existe, na verdade, em qualquer vínculo onde duas pessoas querem, enfim, caminhar juntas. Quando a gente fala de masculino e feminino, aqui neste momento, a gente está falando sobre funções. É aquilo, o masculino saudável é aquela energia que dá a direção. Masculino saudável toma atitude, ele sustenta, ele protege, ele decide. Isso é um masculino, quando a gente olha nesse olhar aqui, né, de uma forma inteira. Já o feminino saudável, e todos temos, né, masculino e feminino, é essa energia que acolhe, é essa energia que sente as coisas. Né? A energia feminina é uma energia de nutrição, é aquela que nutre, aquela que cria vínculos. Né? Então são funções diferentes. A energia feminina, ela tem aquela capacidade de aprofundar as coisas. Então, quando isso está equilibrado, esse relacionamento ele tende a fluir muito melhor. Mas quando isso está desorganizado, por feridas, às vezes, muitas vezes antigas, esse amor muitas vezes começa também a adoecer. E até tem frases, né, que a gente usa na própria constelação, quando cada um ocupa o seu lugar, esse amor respira. E aqui é um olhar muito honesto, né? Hoje, falando aqui com muito respeito, né, sobre as mulheres. Eu falo isso aqui com muito respeito mesmo. Até porque eu admiro profundamente as mulheres às que eu atendo. Né? A maioria são mulheres muito fortes, competentes, inteligentes, né? Mulheres que muitas vezes dão conta de tudo, ou que tiveram que dar conta de tudo. Trabalham, sustentam a casa, cuidam dos filhos, resolvem problemas. Né? Então, elas, na verdade, as mulheres elas tiveram que ir para o mundo, e elas têm esse lugar, e elas merecem isso. Só que quando elas estão muito nesta energia, apesar de eu tirar o chapéu delas para elas e tiro de verdade, existe um ponto delicado aqui. Quando essa mulher precisa exercer esse masculino o tempo inteiro, quando ela está sempre na ação, sempre na resolução, sempre na cobrança, sempre na direção, ela cresce. Mas muitas vezes ela cresce sozinha. E isso acontece, né, dentro do olhar sistêmico, né,
e não é um olhar moral, um olhar sistêmico aqui, é que essa polaridade ela vai se organizando sozinha entre o masculino e o feminino. Se ela ocupa quase todo o masculino de uma relação, o que vai sobrar para o outro? O espaço do feminino. E quem entra nesse espaço é um parceiro com um feminino forte e um masculino enfraquecido. E não é porque ele é menor, não é sobre isso, mas porque é o lugar que existe naquela relação. Não tem como, um ocupa o lugar do outro. E aí nasce o conflito. A mulher muitas vezes quer este masculino forte, mas o campo ele não tem espaço para que esse masculino muitas vezes até apareça na vida dela. Então isso gera uma frustração, gera cobrança, desgaste e muitas vezes aquela sensação que, meu Deus, eu faço tudo e eu ainda tenho que estar sozinho. Dentro de uma relação, ninguém quer ter uma professora ou um professor do lado. Alguém que está todo o tempo ensinando o outro, dizendo o que é certo, está toda hora corrigindo o outro, né, ou a outra, dizendo o que o outro tem que fazer, apontando, né, constantemente aonde que o outro está falhando, onde o outro está errado. Isso mata o desejo, né? Na verdade, isso mata o tesão. Mata completamente. Mata a admiração. Isso desmonta essa polaridade do masculino e feminino. E aí muita gente me pergunta, tá bom, Bento, e aí o que eu faço então perante a este olhar? Como é que eu olho para isso? Olha, a primeira coisa que eu falo é assim, entusiasmar o teu companheiro ou a tua companheira é diferente do que empurrar ele. Tu pode sim e deve inspirar. Tu pode admirar quando aquele outro também está crescendo. Mas é que tu não pode carregar o outro nas costas sem pagar um preço alto. Vai pagar um preço alto. E aqui entra essa verdade sistêmica. E falada aqui com muito carinho. Se o crescimento de um está gerando culpa, né? Se o desenvolvimento que um está tendo na sua vida, seja profissional, pessoal, está diminuindo o outro, ou se precisa, né, eu vou ter que me encolher para essa relação funcional, tem que ficar pequeno, talvez seja a hora de reavaliar os limites desse relacionamento. Talvez deva ter uma conversa muito honesta, ou mesmo entender, ver se essa relação vai conseguir crescer junto, mesmo cada um tendo um ritmo diferente. É aquilo, eu vejo casais saudáveis crescendo junto, mesmo em ciclos diferentes, trânsitos astrológicos diferentes. Isso é importante a gente entender. Os casais não precisam crescer no mesmo ritmo, eles precisam crescer numa mesma direção. Cada um tem seus ciclos, não adianta, um às vezes está mais em cima, outro está mais lá embaixo, são momentos, cada um tem o seu momento também. E às vezes um cresce mais numa fase, né? Depois o outro também cresce. O problema não é essa diferença de ritmo, na verdade. O problema é quando um cresce e o outro se acomoda. Ou um expande e o outro também se fecha. Ou então alguém assume tudo naquela relação e o outro acaba se abdicando de si mesmo. Essa que é a real. Então, eu vejo isso e digo, amar não é tu pegar e carregar o outro. Amar é tu caminhar junto. E o convite dessa lua nova em Capricórnio vem muito claro, olhar com honestidade. Onde tu tá ocupando um lugar que não é teu. Ou onde tu tá, de repente, abandonando algum lugar aí por medo, né? Ou então, vamos lá, ou então, né, aonde que eu estou sustentando algo ali que deveria estar sendo compartilhado com o outro. Não é sobre culpar ninguém, não é sobre certo, sobre errado, é sobre equilíbrio. E aqui quem vos fala é um libriano que olha muito para essa lei também. Porque quando o masculino e o feminino voltam a se organizar dentro de uma relação, e não somente afetiva, relação societária, relação de parceria, relação, né? Mas nesse caso afetivo, o amor encontra um caminho também. E ali vem uma transformação real. As boas despedidas, aquilo que precisa ser encerrado,
Mais uma vez, sem romantizador, sem apagar a verdade. Capricórnio fala sobre as boas despedidas. Boas despedidas não é rejeição. Boas despedidas são honras. Honrar não é dizer que aquilo foi bom. Honrar não é dizer que aquilo foi justo. Honrar não é concordar com aquilo que aconteceu. Honrar é reconhecer que aquilo fez parte da tua história. E que agora, na verdade, ele precisa de um lugar lá no passado. Precisa ter um lugar lá para ele não vir atuar no presente. Por isso que as boas despedidas, né, principalmente com aquelas relações que já cumpriram o seu papel, ou até mesmo as boas despedidas aos trabalhos que tu teve, às carreiras que tu teve lá atrás, aos chefes, fazer essa boa despedida para que aquilo não precise mais se repetir. E quando eu faço uma boa despedida, a vida não precisa mais me empurrar para eu olhar para aquilo ali. E agora eu vou dar até um exemplo real e bem delicado. Eu quero trazer um exemplo aqui com muito respeito. Nas últimas semanas, uma pessoa que eu conheço veio a público falar sobre abusos gravíssimos que ela sofreu numa relação recentemente. Algo pesado, na verdade inadmissível. Algo que causa aquele embrulho, sabe? A indignação. E eu quero deixar aqui muito claro: violência é inaceitável. Abusos devem sim ser denunciados, buscar justiça se for necessário, né? Alertar outras mulheres, inclusive nesse caso, é um ato de muita coragem. Isso não está em discussão. O que eu quero trazer aqui agora, dentro de um outro nível de olhar, não é jurídico, não é moral, é de um olhar sistêmico e terapêutico. Vamos lá. Mesmo que uma relação altamente abusiva, e eu repito, altamente abusiva, existiu atrás um tempo de vínculo. Existiu uma convivência, existiu uma entrega, existiu uma escolha naquele momento. E olhar para isso não é se culpar, não é dizer, então eu mereci, não é justificar o agressor e dizer, isso aconteceu, agora é mais ou menos assim, tenha consciência, sim, isso aconteceu. E agora eu escolho o que eu faço com isso. Porque quando a gente tenta simplesmente apagar, negar, empurrar ou botar para debaixo de tapete algo, aquele trauma ele não vai embora. Ele só vai mudar a forma e as pessoas que vão vir nos trazer. Então não é romantizar, isso é importante. Aceitar o que aconteceu não é achar bonito. Aceitar não é passar pano. Aceitar é reconhecer a realidade que aquilo teve naquele momento para que ela não precise mais se repetir. Uma pessoa que passa por algo assim, ela não precisa admirar quem feriu ela. Pelo amor de Deus! Ela não precisa gostar, não precisa e nem deve manter vínculo. Ela não precisa jamais falar com essa pessoa. Mas, para que ela se liberte dentro de um olhar sistêmico internamente, ela precisa, em algum momento, conseguir dizer: isso realmente aconteceu comigo. Agora eu cuido de mim. Porque aquilo que não é reconhecido tem uma grande tendência a se repetir. Não como uma punição, mas é um pedido para aquilo vir à consciência. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquele julgamento interno das pessoas que passam por situações assim, principalmente as mulheres. Não te julga, não te diminui, né? não te define pela ferida que tu passou. Às vezes, a maior violência que permanece pós um relacionamento abusivo é o julgamento interno. É mais ou menos aquele sentimento: como é que eu deixei isso acontecer? Como é que eu não vi isso antes? Fiquei tanto tempo com essa pessoa, né? Isso aqui só aprofunda a dor. Já dentro do caminho sistêmico é outro. É mais ou menos assim: naquele momento eu fiz o melhor do que eu pude com a consciência que eu tinha. E agora, mais consciente, eu escolho fazer diferente. E agora, trazendo isso para esse céu que acontece. A gente está entrando nesse período, gente. Uma lua nova, em Capricórnio, os planetas tudo entrando ali em Aquário. Aquário é esse signo que fala sobre a fraternidade, sobre a liberdade.
Então, muitas coisas que estavam incubadas emocionalmente, elas têm uma tendência a vir à tona. Verdades podem aparecer de forma abrupta, relações podem entrar em crise, ou mesmo numa catarse aí. Separações podem acontecer? Podem. Ajustes de contas emocionais podem surgir? Podem. Porque Plutão, nesse momento, nessa conjunção, ele não negocia com aquilo que não faz sentido, com aquilo que é falso. Ele traz a luz. Por isso que é um momento que pede calma, presença, pede uma postura adulta. Os assuntos vão surgir para que eles sejam resolvidos. Não tem mais como evitar num trânsito desses. E aqui isso faz toda a diferença. É como tu te posiciona diante desse desafio. É como tu reage diante desse desafio. É como tu cuida de ti dentro desse processo. Então, o tema ele vem para ser resolvido. A forma que tu vai resolver é que vai definir o resultado final. E essa lua em Capricórnio, ela não está te pedindo pressa. Ela está te pedindo dignidade. Dignidade para encerrar o que precisa ser encerrado. Dignidade em se proteger e até mesmo em pedir ajuda. Dignidade para seguir em frente. Muitas vezes a gente carrega, vou falar de novo, o passado como se ele fosse uma sentença que aquilo aconteceu com a gente. Então, não é sobre apagar ele como se ele nunca tivesse existido. A gente reconhece o passado e o presente, ele se reorganiza melhor. E aí o futuro, ele deixa de repetir aquela dor. Isso é a astrologia sistêmica aplicada à vida real. E eu quero agora também deixar um pequeno spoiler aqui. Em breve eu vou lançar um curso digital chamado Travessias. E não é por acaso esse nome, porque no fundo a vida ela é feita de travessias. Travessias emocionais, travessias afetivas, travessias profissionais, travessias de consciência. E talvez tu esteja te perguntando agora, mas afinal, o que é uma travessia? O que é a crise? Do ponto de vista sistêmico e até mesmo, eu diria, arquetípico, a crise ela não vem como um castigo. Ela é um momento em que a tua estrutura antiga já não se sustenta mais. É aquele espaço entre as margens, entre aquilo que foi e aquilo que ainda não nasceu. Então esse céu que a gente está vivendo, imagina, Netuno saindo de peixes definitivo, Saturno saindo de peixes, entrando em Áries também definitivo, Urano também mudando daqui a um tempo definitivo, entrando lá em Gêmeos. São finais de ciclos profundos, individuais e coletivos. E não adianta, todo mundo está atravessando algo. Então, nesse exato momento, se tu está sentindo confusão, cansaço, ou uma desorientação, ou mesmo medo do futuro, primeira coisa que eu te digo, tu não está sozinho. E talvez tu também não esteja errado nisso. Talvez seja o momento que tu está nesse meio da travessia. No meio. Naquilo que não me representa mais, mas eu não sei para onde eu vou. Estou no meio da travessia. Então eu te digo de coração, não desiste da travessia. Porque toda travessia ela tem um entre. E é nesse entre que muita gente desiste. E muitas vezes desiste não é porque não vai dar certo, mas porque ela perde aquela referência. É como atravessar uma ponte com neblina. Tu não enxerga o outro lado, mas ele existe. A fé, gente, ela não é negar a realidade. Na verdade, a fé é seguir mesmo com tudo que está acontecendo. E dentro desse olhar da astrologia sistêmica, eu vejo esse saber como uma ferramenta muito linda. Talvez a mais linda que eu conheço para entender aonde tu tá, aonde está sendo encerrado na tua vida as questões. E qual é o real sentido dessa travessia. A travessia, muitas vezes a gente entra naquele caos e só foca no problema, no problema, no problema. Aí a gente perde a visão do caminho.
Por isso é muito importante, às vezes, buscar ajuda, buscar alguém de fora, alguém que não está envolvido emocionalmente com aquilo ali. Buscar um profissional. Eu vejo isso, gente, direto nos próprios atendimentos. Às vezes, o atendimento... Às vezes não. Normalmente o atendimento é de 2 horas. Mas em alguns casos, uma frase no meio do atendimento virou a chave. É aquele momento interno que tudo muda. Mas, na verdade, ele não muda porque o problema sumiu. Mas ele muda porque aquela pessoa mudou o lugar diante do problema. E muda tudo. Então, quando nós temos consciência, sabemos o que está acontecendo, aquele problema ele perde a força. Não é que ele some, ele perde a força. E agora eu vou chegar aqui para o final, tentando trazer a realidade. Eu procuro nunca romantizar a dor, não vendo aqui ilusão. Mas eu preciso trazer sempre um otimismo verdadeiro. Tu pode sim ser feliz, tu pode viver com mais leveza, tu pode atravessar esse momento que tu está passando aí. E mais do que isso, tu é merecedor e merecedora de ser feliz. Mesmo depois de tudo que tu passou. Mesmo depois de tudo que tu errou. Mesmo depois de tudo que doeu. Existe algo maior. Existe algo que faz sentido. Existe sim um depois. E eu quero deixar uma pergunta. Não para te responder, mas para te pensar contigo mesmo. Qual é a travessia que tu tá passando hoje? Se tu tá no meio dela, respira. Não é o fim, é só o meio, é só a passagem. Porque quando a travessia é feita com consciência, ela deixa de ser um peso. Ela vira um crescimento. E para fechar, trazer um resumo dessa lua nova, eu quero te dizer que ela não veio para te cobrar. Ela veio para te realinhar. Ela não está te pedindo pressa, está te pedindo verdade, na verdade. Ela não está pedindo que tu seja perfeito. É ter presença agora. Capricórnio, é terra, presença. E para finalizar, eu quero trazer aqui algo que talvez o mais importante que eu falei aqui hoje. Quando tu ocupa o teu lugar nas relações, no teu sistema, o caminho fica mais leve. Quando tu para de brigar com o sintoma do problema, a raiz, ela começa a ser curada. E isso aqui não é uma promessa vazia, é uma dinâmica da vida mesmo. Então nunca esqueça disso. O problema que tu vive hoje, ele não é o real problema. Esse problema é um sintoma de que algo lá atrás precisa ser olhado. É a raiz, é o passado, é a ancestralidade. E se esse vídeo também te tocou, escreve aqui no canal. Compartilha com alguém que pode estar atravessando também um momento desafiador. Porque a gente não precisa atravessar nada sozinho também. A gente pode caminhar juntos. E eu também quero te pedir, né? Antes, é algo simples. Gente, um vídeo como esse aqui, eu tô há mais de 40 minutos falando. Ele exige presença, estudo, experiência. Não é simples fazer isso aqui. E tem um trabalho invisível que vocês não veem. Então, eu estou colocando isso aqui tudo de uma forma gratuita. Porque eu acredito que esse conteúdo ele pode ajudar muita gente. Então, se ele te serviu de alguma forma, se ele te trouxe um pouco de clareza, se ele te ativou algo, se ele te fez refletir, a forma mais simples de tu contribuir comigo aqui é apenas se inscrevendo, curtindo ou compartilhar com alguém. Esse gesto pequeno que tu faz aí faz uma diferença enorme aqui também. E também me entusiasma e me ajuda a continuar produzindo conteúdos profundos como esse. Agora eu vou ficar por aqui. Gratidão por quem está junto aí. A gente segue.